Olá, eu sou a Ashley. O que acha de lembrarmos das proibições estranhas e ridículas que os nossos pais impõem quando somos crianças? Pra mim, disseram que se eu saísse de casa sem guarda-chuva, meu cabelo ia cair. Se comesse doce depois da meia-noite, ele viraria veneno. E se comesse muito chocolate, as minhas nádegas grudariam uma na outra. Esses são apenas 3 exemplos, mas na verdade me falaram muitas outras coisas. E ainda duvido que a maioria seja verdade. Então hoje vou te contar sobre mais um mito esquisito da minha mãe. Ou não seria um mito? A história diz que se você comer amoras, você vai se transformar em um lobo. Muito legal, não é? Foi o que eu também pensei quando cresci um pouco e comecei a estudar biologia. Como amoras comuns podem causar a transformação mágica de um ser humano num lobo real. Agora parece engraçado e ridículo, mas naquela época não tive vontade de rir, porque havia muitos arbustos com aquelas frutas perto do parquinho onde eu costumava brincar. Como isso é possível? Bem, onde morávamos eu era a única criança, e aquele parquinho vivia abandonado e coberto de plantas e ferrugem. Essas frutas me atraíam com sua tentadora cor vermelho brilhante, e de vez em quando eu as colhia e quase as colocava na boca. Mas a minha mãe, vigilante como sempre, as arrancava da minha mão e dizia que eram amoras muito perigosas e que se eu comesse, me transformaria num lobo. As histórias de terror da minha mãe não funcionavam muito bem. E é por isso que, para torná-la mais confiável, ela me contou a história de uma criança que comeu uma amora. E o seu corpo ficou coberto de pelos, presas começaram a crescer em sua boca e ele não conseguia mais falar. Ai, foi tão extremo que nem vou contar tudo isso agora para vocês. A minha mãe poderia ter se tornado uma escritora de ficção científica. Ela se importava apenas com o objetivo e não com os métodos que usava. E ela alcançou seu objetivo. Comecei a ter medo daquelas amoras e fui me afastando daquele parquinho. Mas com o tempo acabei me esquecendo daquilo porque nos mudamos para outra cidade sem plantas. Logo depois que nos mudamos, eu e minha mãe fomos para uma grande cidade visitar a minha tia durante as férias. E lá eu conheci umas garotas muito legais. Elas eram tão legais que faziam tudo o que os pais proibiam e até voltavam para casa depois das 9 da noite. Eu só podia invejar a coragem delas. Espero que você tenha entendido meu sarcasmo, mas na verdade minhas novas amigas pareciam verdadeiras super-heroínas para mim, porque eu nunca tinha visto tal desobediência antes. Mesmo que eu não participasse das travessuras das meninas, no final das férias eu queria relaxar e fazer algo diferente. Pra me sentir mais adulta, sabe? Então, no último dia antes de eu e minha mãe irmos embora, eu fui com as minhas amigas até um parque para fazer um piquenique de despedida. E foi lá que fiz algo diferente. Não, eu ainda não podia me permitir fazer tudo que as garotas faziam. Mas... uma hora eu vi um arbusto terrivelmente parecido com as amoras. Sim, isso mesmo, as mesmas amoras que eu tinha evitado pela minha vida toda. Meninas, vocês sabem alguma coisa sobre essa planta? Elas balançaram a cabeça negativamente, e então eu contei a história da minha mãe, e depois começamos a rir desses mitos. A atitude das meninas me deixou mais confiante, e finalmente decidi experimentar a fruta. Qual é, mãe? São apenas frutas vermelhas. E vou te dizer uma coisa, além de parecer boas, as amoras eram realmente muito gostosas. Elas eram moderadamente doces e nada azedas, então eu realmente gostei. Eu comi várias delas, e não fiquei coberta de pelos, não uivei pra lua e nem comi as minhas amigas. O mito foi desmascarado e eu senti que realmente venci. Mas venci o quê? A minha mãe? As amoras? Ou a história de terror? Na verdade, não importa. O importante é o próprio fato. No dia seguinte, as minhas férias acabaram e tive que voltar pra casa. Mas quando voltei, já estava muito mais esperta e madura. Foi uma viagem inesquecível, onde tive uma experiência inigualável. E não foi apenas por causa das amoras. Uma semana depois, eu fui para a escola, voltei a frequentar as aulas de desenho e voltei ao meu ambiente habitual. Tudo ficou como antes, e até me esqueci da minha façanha, ou melhor, das frutas comidas. Mas depois de uma semana, coisas completamente estranhas e inexplicáveis começaram a acontecer comigo. Primeiro, todos os meus dentes começaram a doer ao mesmo tempo. A dor era tão forte que eu não conseguia dormir à noite. Esse problema foi resolvido com uma visita ao dentista, mas depois novos problemas apareceram. Um dia, quando me aproximei do espelho, na minha cara, eu vi um bigode. Era nojento, escuro e feio.
Como isso apareceu ali? O que é isso? Fiquei tão triste e com tanto medo que arranquei os pelos com uma cera de depilação. E depois disso meu lábio superior inchou muito. Porém isso não resolveu o problema, só o agravou, porque os pelos começaram a crescer com um vigor renovado. E além disso também apareceram no meu queixo e na barriga. Se você soubesse como isso foi assustador! Felizmente meus pais não notaram nada estranho naquela hora. Então consegui disfarçar as mudanças no meu corpo com maquiagem e roupa de gola alta. Naquele momento comecei a pensar que as amoras eram a razão de tudo. Devia ser por causa delas que meu corpo estava coberto de pelos. E tenham ocorrido mudanças nos meus dentes, por isso doíam tanto. Eu fui tomada pelo medo e pânico, mas decidi esperar um pouco mais e observar o meu corpo. Talvez tudo voltasse ao normal logo. Ou talvez fossem os ecos dos meus medos de criança se manifestando, e eu podia estar vendo a realidade de forma exagerada. Eu tinha que esperar um pouco. A situação não ia se agravar tão rápido. Mas a situação realmente não mudou, porque meu corpo continuou sendo coberto com aquela penugem estranha, e ficou ainda mais escura e grossa. Além disso, estava com insônia e irritada. Então percebi que algo terrível estava acontecendo comigo e logo me transformaria num monstro e me tornaria perigosa e cruel. Eu não tinha mais o que fazer, então fui confessar à minha mãe tudo o que tinha feito. Contei a ela tudo o que aconteceu enquanto visitávamos a minha tia. E claro, sobre as amoras. Eu esperava que ela fosse ficar apavorada e histérica. Sua filha estava se transformando em um lobo. Isso era assustador. Mas depois de tudo o que ouviu, a minha mãe continuou calma e não entendeu imediatamente de que tipo de frutas eu estava falando. Ela examinou o meu corpo e marcou uma consulta com um médico. Um médico? Mãe, você realmente quer que estranhos saibam sobre mim e me levem para o zoológico? Você quer que eu passe o resto da minha vida numa gaiola? Ou pior, leve um tiro? Mas a minha mãe apenas respondeu que a história das amoras não fazia sentido. E continuou calma, o que me deixou ainda mais intrigada. E se depois de perceber que eu me transformaria em breve, ela decidisse se livrar de mim? Eu realmente tive que ir pro médico, e naquele momento estava pronta para qualquer reviravolta. Se a minha própria mãe decidisse me renegar, beleza, vamos pro zoológico. Visitamos um médico muito estranho com um nome esquisito de endocrinologista, que me examinou e me disse para fazer alguns exames. Os resultados demoraram muito para sair, e quando ficaram prontos, fomos chamadas novamente ao hospital. Dessa vez eu caminhei até lá com tristeza. Tinha uma sensação de desesperança e condenação dentro de mim. Para minha surpresa, não havia gaiola, serviço de controle de animais perigosos e nenhum representante do zoológico no consultório. O médico estava lá, como da última vez, mas junto com a sua assistente. Ok, provavelmente eles não queriam me assustar logo. Então o médico começou a me fazer algumas perguntas que não tinham absolutamente nada a ver com o meu problema. Você esteve fora da sua cidade nos últimos 6 meses? Sua dieta e rotina mudaram? Você já tomou hormônios? Por que você se importa? Eu perguntei com raiva. Então o médico disse que parecia que eu tinha me acostumado com o papel de lobo, porque estava sendo muito rude. Isso me irritou ainda mais. E eu disse que se eles tivessem alguma informação relevante, eu ouviria com prazer. Caso contrário, não valia a pena ficar ali. O médico então mostrou os resultados dos exames e disse que meus hormônios sofreram uma alteração. E provavelmente a razão disso foi a aclimatação. Ou seja, mudança de clima, dieta inadequada, falta de sono ou ingestão de hormônios. E no meu caso, o motivo foi a mudança de clima, porque a minha tia mora muito longe de nós. E foi assim que descobrimos que eu não me tornaria um lobo, mas definitivamente precisava regularizar minhas taxas hormonais, porque elas eram a base dos meus problemas de cabelo e dente. E então eu fiquei muito envergonhada. Caramba, eu criei um pânico desnecessário e decidi me tornar um lobo. Ai, que idiota que eu fui! Quanto às amoras, eu aprendi que elas geralmente são seguras, mas que realmente existem algumas frutas tóxicas na natureza. Mas elas são tão raras que é praticamente impossível encontrá-las. Maldita amora! Mas o mais importante é que continuarei sendo uma representante do Homo sapiens, o que me deixa extremamente feliz. Agora é a sua vez de me contar nos comentários a história de terror mais épica que seus pais já inventaram. Também não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Tchau!